Olá, como vai você? Tudo bem? Tudo certo com você? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Que bom, né? Salve, salve! Seja bem-vindo ao mundo do conhecimento. Vamos estudar? Vamos. Aula de hoje, nós vamos trabalhar aí as revoltas regenciais, tá? Então, hoje, nós vamos trabalhar as revoltas regenciais. E essa aula, principalmente para você que acha que o Brasil sempre foi um país muito tranquilo, um país que não tem conflito interno, um país que está tudo bem, né? Para você que acha que o Brasil é aquele país assim, ah, não, do jeito que tá bom, né? Então, hoje nós vamos falar aí sobre Hoje nós vamos falar aí sobre as revoltas regenciais. E eu vou compartilhar com vocês o slide das aulas, né, para você que me acompanha pelo vídeo, para você que me acompanha pelas redes sociais. Revoltas regenciais. Vamos identificar e comparar e analisar a diversidade política, social do regional nas rebeliões e também nos movimentos. Reconhecer a instabilidade política presente no Império Brasileiro e também a eclosão das revoltas e rebeliões regenciais como uma manifestação de insatisfação da população brasileira com o seu governo, né? Lembrando você que o período regencial ele vai de 1831 a 1840, tá? Caracterizou-se por uma intensa disputa política e por rebeliões contra o poder imperial em várias províncias do Brasil. A província do Maranhão, desde 1830, vivia um contexto de crise econômica, política e social que envolvia altos impostos, preços elevados de produtos essenciais e também a insatisfação com o governo provincial e central do Brasil. Tá? Os balaios, né, a balaiada, receberam esse nome devido ao líder que exigia o fim da escravidão, a expulsão dos comerciantes portugueses e também a substituição do presidente da província. A revolta teve vários líderes e no início do conflito venceu as tropas imperiais, chegando inclusive ao Piauí. A ascensão, né, e expansão da revolta fez com que proprietários de terras de grupos políticos opostos se unissem contra o movimento, contra a balaiada. Melhor equipada com armas e munições, as tropas imperiais reprimiram violentamente o movimento, inclusive enforcando um dos líderes, conhecido como Negro Cosme. Conhecido como Negro Cosme. Bom, estou compartilhando com vocês aqui o mapa da América do Sul e você sabia que o Brasil é o maior país da América do Sul? Você sabia disso? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que você saiba que o Brasil é o maior país da América do Sul. Estou compartilhando aqui com vocês o mapa da América do Sul. Aqui nós vemos, né, Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana. E o Brasil, obviamente, né, o maior país da América do Sul. O Brasil, gente, corresponde a 48% do território da América do Sul, sendo considerado um país continental. Entretanto, houve um período da história brasileira que essa unidade territorial foi ameaçada. E é sobre esse período que nós vamos estudar hoje. Ah, pessoal, então olha só, 48% do território da América do Sul corresponde ao território do Brasil. Houve um período, né, que a unidade territorial brasileira foi ameaçada e é isso que nós vamos estudar aí na aula de hoje. Estou compartilhando para vocês aqui, ó, as províncias brasileiras no ano de 1822, tá? Então aqui nós temos o Grão-Pará, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, aqui nós temos Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
vocês vão reparar aqui do estado do Paraná, ele não existia nessa época. Tá? Nessa época não existia o estado do Paraná ou a província do Paraná, né? Porque nessa época aqui não era chamado de estado, era chamado de províncias. E você repara que a província do Paraná, ela não existia, né? Era a província de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Cisplatina. Esse era o Brasil em 1822, ok? Em 1831, Dom Pedro I renuncia ao trono em favor do seu filho, uma criança, Pedro de Alcântara, que tinha 5 anos na época. Assim, então, tem início o período regencial. Então, veja bem, gente, o que foi o período regencial? O que foi esse período regencial? Esse período de regências. Dom Pedro I renuncia ao trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que era uma criança de 5 anos, e aí, então, tem início o período regencial. O governo foi governado, né, o Brasil, o país, ele foi governado por políticos, na ausência do imperador, conforme previsto pela Constituição de 1824, que nós estudamos em algumas aulas anteriores aí, ok? Entre os regentes brasileiros, destacam-se Diogo Antônio Feijó e também Pedro de Araújo Lima. O período regencial de 1831 a 1840, ele caracterizou-se por disputas políticas e algumas revoltas que eclodiram durante esse período. Tá? Estou compartilhando aqui com vocês, ó, mapa das revoltas regenciais, cabanagem, balaiada, a balaiada que eu falei agora há pouco para vocês, a revolta dos malês, guerra dos farrapos, né? Alguma aí das revoltas que aconteceram durante esse período regencial. Como foi a regência una de Feijó? Bom, se ela é una, é porque então Diogo Antônio Feijó era único. Foi uma regência única, regência una. Em 1831, Diogo Antônio Feijó estava no governo com a regência trina. Todavia, em outubro de 1835, ele toma posse na regência una. Durante a regência de Feijó, de 1834 a 1837, eclodiram as seguintes revoltas regenciais, gente. A revolta dos malês, farroupilha e também a cabanagem. Vamos relembrar aí alguns aspectos dessas revoltas. A revolta dos malês, na Bahia, 1835, motivo da revolta. Revolta contra a escravidão, exploração e liberdade religiosa. Resultado da revolta, vitória da polícia baiana sobre o rebelde, punição dos rebeldes pelo degredo, ou seja, os revoltosos foram degredados. Então, naquela época, quando havia um degredo, geralmente era para a África. A cabanagem. A cabanagem foi no Grão-Pará, na província do Grão-Pará. Durou 5 anos, 1835 a 1840. Os motivos, a miséria, a falta de terra para cultivo e o desejo de substituição do presidente da província. Qual foi o resultado? Repressão violenta com milhares de mortos e vitória do governo regencial. A Farroupilha, revolta Farroupilha, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, durou 10 anos, 1835 a 1845. Motivos: altos impostos e insatisfação com o presidente da província. Guerra por 10 anos. E depois, no final, vantagem para os revoltosos. Se você prestar atenção, na maioria das revoltas que eu estou falando com vocês aqui, um dos motivos é com a insatisfação do presidente da província, né? Aqui nós temos um quadro, né? Aqui nós temos um quadro, tá? Juan Manuel Blanes Lancero,
O lanceiro é um óleo sobre tela, né? E isso aqui encontra-se em Buenos Aires, né? Encontra-se em Buenos Aires esse óleo sobre tela de Juan Manuel Blanes, um lanceiro na época de Rivera, né? Bom, sobre os farroupilhas, visando aumentar o seu exército, prometiam liberdade aos escravizados que se unissem à revolta. Muitos escravizados e mestiços uniram-se aos farrapos e um dos grupos de combate ficou conhecido como Lanceiros Negros. Vou voltar na imagem novamente aqui para você, tá? Aqui está, então, um lanceiro, né, da época da revolta farroupilha. Por que ele participou desse conflito? Porque ele foi prometido, né? Se eles se unissem, eles então ganhariam a liberdade. Bom, na sequência da, da nossa aula, vamos falar aqui sobre a regência de Araújo Lima. Em 1837, por não ter apoio político esperado, inclusive para conter as rebeliões regenciais, Diogo Feijó renunciou ao cargo de regente. No mesmo ano, assume então Pedro de Araújo Lima, que dá início a um movimento chamado Regresso, ou seja, retirou a relativa autonomia que as províncias tinham com o ato institucional de 1834. Aqui nós temos então Araújo Lima, mais tarde se transformou no Marquês de Olinda, né? Em 1835, isso aqui é um óleo sobre tela com a imagem do Pedro de Araújo Lima. Durante a regência de Araújo Lima, nós tivemos a balaiada e também nós tivemos a sabinada. A balaiada e a sabinada. A sabinada foi na Bahia, 1837 a 1838. Motivo: contra a convocação de militares para a luta no sul do país. E também, olha aqui, mais uma vez, a insatisfação com o presidente da província. Resultado da sabinada, repressão do governo imperial com mortes, prisões e também com a expulsão de líderes da província. Essa daqui é uma bandeira produzida durante a sabinada, República Baiense de 1837. Ok? Aqui nós temos uma foto recente da cidade de Cachoeira, que fica a 120 quilômetros da cidade de Salvador, né? E durante os meses da revolta, entre novembro de 1837 e março de 1838, a cidade foi a sede da República Baiense. Volto aqui de novo, na foto, da cidade de Cachoeira, que fica a 120 quilômetros de Salvador. Aqui a bandeira da República Baiense, né? E durante novembro de 1837 e março de 1838, a cidade ela foi sede, para você que não sabia, da República Baiense. Ok? Bom, aí, pessoal, logo após Araújo e Lima, nós temos a balaiada, né? Logo após a sabinada, nós temos a balaiada. A balaiada foi no Maranhão e no Piauí, 1838, 1841. Os motivos: a inflação e queda na exportação do algodão, as disputas políticas e problemas sociais, principalmente com a escravidão. Resultado da revolta das balaiadas: vitórias rebeldes no começo do conflito, mas depois o movimento foi derrotado pelas forças imperiais, muito bem equipadas militarmente, tá? No final da revolta da balaiada. Então, pessoal, na aula de hoje, eu estou falando para vocês sobre o período regencial, a repressão violenta do governo, fato que levou a milhares de mortes, porém que garantiu a unidade territorial do nosso país. Então, para você que não tinha esse conhecimento,
nós tivemos as revoltas regenciais, né? Durante o período de 1831 a 1840, nós tivemos no Brasil, né, o período regencial, com a abdicação de Dom Pedro I, como o filho dele, que viria a ser Dom Pedro II na época, só tinha 5 anos de idade, obviamente não podia assumir aí, né, o governo no Brasil. Então o Brasil foi governado por regências. E durante esse período regencial, nós tivemos aí algumas revoltas, né? Vou mostrar para vocês aqui, através do mapa. Ó. Nós tivemos a cabanagem de 1835 a 1840, a balaiada de 1838 a 1841, a revolta dos malês de 1835, né? A sabinada de 1837 a 1838, a Guerra dos Farrapos de 1835 até o ano de 1845. Ok, gente? Então, a nossa aula de hoje sobre as revoltas durante o período regencial. Abre-se aí um enorme leque de pesquisa para você. Tá? Espero que você tenha compreendido que o Brasil é o maior país da América do Sul, que várias revoltas eclodiram dentro do Brasil durante esse período regencial, até a posse, até o golpe da maioridade de Dom Pedro II. Várias revoltas eclodiram. O Brasil foi governado por regências, né? E várias revoltas aconteceram nesse contexto da história do Brasil. Então é isso, pessoal. Forte abraço para todos vocês. E como eu sempre digo, né? Seja muito bem-vindo ao mundo do conhecimento. Aquele abraço.